Fala, Trekker! Começando mais um programa aqui no Talk Incógnos. Eu, Leonardo Barão, e mais um papo propositivo para você aqui. Olha, pessoal, já chegamos a 700 inscritos no canal, hein, Léo? Finalmente, hein, Léo? Estamos chegando lá. 700 A gente implora inscritos, para hein, as Léo? pessoas, mas a gente consegue, né? 700 inscritos, a nossa meta, o nosso objetivo é chegar aos 1.000 inscritos até o final desse ano. Então, precisamos aí de mais incógnitos seres para agregar aqui a nossa nave estelar Fala Trekker. Então, você aí que está nos acompanhando, se inscreva no canal. Importante, hein, pessoal? Ative as notificações. Nós queremos que vocês estejam aqui conosco, acompanhando tanto o Talk Incógnos, quanto o Fala Trekker, quanto os outros programas que nós fomos fazendo ao vivo aqui, e até mesmo os vídeos gravados que a gente vai preparar para vocês, tá? Se inscrevam, ative as notificações, principalmente para que você saiba quando a gente tá ao vivo e venha participar. E aqui, né, Léo, vamos aproveitar que eu vou dar um espaço aqui para o Léo aqui fazer o jabá aqui do trabalho aqui que ele está fazendo incomensurável no universo de Star Trek. E aí, Léo, fala para nós sobre Star Trek Atlantis. Muito bem, muito bem. Este meu bebezão, esse projeto, na verdade, esse projeto, como eu falei, eu demorei 15 anos para tomar vergonha na cara e colocar ele na frente, foi o que ela disse. Eu estou destruindo meu próprio jabá aqui, mas tudo bem. Mas agora ele tá indo bem, tá indo bem pra caramba. Eu já fiz aqui o Instagram, tá aqui embaixo o Instagram aqui, por favor, me ajude. Eu estou postando pelo menos 2 vezes por semana trechos, gotículas, pedacinhos de algumas coisas. E o pessoal tá gostando, né, o Vinícius? Você tá vendo ali, o que você tá achando? Eu queria um depoimento, não é aquele depoimento com aquela voz de pato, aquela cara de, não é um assassinato, não. Isso chama Sierra Kurtzman. Mas o que você tá achando do que eu tô postando? Do que você está vendo das Não, eu tô produções aqui de achando Star Trek legal que eu estou fazendo. essa dinâmica que você está fazendo ali. Então, pessoal, vocês aí que estão acompanhando, vão lá, se inscrevam no Star Trek Atlantis, fanficbr, de novo, tá? E o Léo tá, pelo que eu tô acompanhando aqui, no que o Léo tá fazendo, a gente tá jogando um pouquinho em tela para vocês. Vou até aqui ver se eu consigo aumentar um pouco aqui a imagem aqui, ó, para vocês verem. Pega o último. Então aqui, ó, para vocês verem aqui, ó, tá lá os personagens, tá, tem o histórico de cada personagem, tá, tem algumas imagens ali bem legal, tá, e são pequenos trechos, né, que eu vi que o Léo tá colocando lá. Vocês podem ver, ó, tem pequenos trechos aqui. Esses trechos, o que são aqui, Léo, que você tá colocando aqui? São parte das histórias lá? Sim, sim. Cada história, a gente depois vai poder fazer uma live explicando como que funciona a dinâmica. Cada história, ela pensa nisso numa série, né? Então, eu estou pegando como se fosse um trecho, uma cena específica de um dos capítulos das histórias do livro e colocando. Como até agora eu estou terminando a primeira temporada, porque como eu concebi como se fosse uma série, então eu seria a primeira história seria o episódio 1 e 2, a segunda história seria o episódio 3, e assim sucessivamente. Então eu estou colocando algumas coisas para atiçar e não dando spoiler da história, né? Porque. Mas tá ficando bem legal, né? Tem umas imagens. É engraçado que meu personagem principal parece muito o Thiago Maldonado, né? Foi uma coincidência, tá bom, Thiago? Não briga comigo, não. Mas se sinta homenageado também. Não, legal, cara. Então você que tá aí acompanhando o Fala Trekker, vai lá visualizar, vai lá acompanhar o trabalho aqui do Léo que ele tá fazendo lá com Atlantis, que é essa fanfic nacional, diga-se de passagem, né? Como diria o grande neto, diga-se de passagem, garotinho, né? 100% brasileira. Exatamente. Vai lá e, lógico, nós aqui no canal vamos avisá-los quando estiver pronto. E você, se você tem interesse em fazer parte do teste beta, né, de alguns trechos, de algumas partes, aí, entre em contato com o Léo lá pelo direct do Star Trek Atlantis, que ele vai enviar para vocês, que é legal ter esse feedback aí com o pessoal. Certo? Então, jabás
à parte e tudo mais, vamos então ao papo dessa noite. O papo dessa noite, e você que está assistindo depois, essa tarde, amanhã, qualquer hora, o papo de hoje. Surak e a nova ordem de Vulcano. Essa Não é live Nivar, aqui. não? Não. Estamos aqui nos primórdios da origem de fato aqui dos vulcanos, né? Não da destruição do conceito vulcano. Pô, nós vamos falar da origem, pô, você já quer lá no final, lá na hora que o pessoal já destruiu com tudo, pô. Aí não. Aí lá é o final, na verdade, né? Até o mês de agosto ainda é parte canônica, depois ele pode ser descontinuado, né? Diga-se de passagem, né? Vamos lá, Surak e a nova ordem e a nova ordem de Vulcano. A ideia aqui é nós fazermos um estudo, uma análise de como surgiu a lógica vulcana, como surgiu os vulcanos, como Mas nós não é o DNA? conhecemos. Não estamos falando de origem de DNA. Aqui a civilização, a cultura dos vulcanos, né? E, consequentemente, quer queira ou quer não, está muito entrelaçada com a origem dos romulanos. Então, nós vamos aqui começar aqui o nosso papo aqui falando exatamente isso, né? Que os vulcanos, eles eram uma espécie, uma civilização extremamente emocional, violenta e passional, né? E lembrando, né, segundo Spock, lá na série clássica, ele chegou a mencionar que eles eram mais selvagens e bárbaros que os próprios humanos, né? Podemos dizer assim que eles eram, sei lá, um estilo assim mais Klingon de ser, né? E aí, Léo? Uma coisa que, pelo que me falaram, eles tinham tecnologia avançada, né, que também mostraram, inclusive armas nucleares, mas eles estavam com um conflito ainda mais catastrófico. Ou seja, eles eram a gente daqui a alguns anos se a gente continuar do jeito que a gente está. Os humanos, os vulcanos, né, nesse período aqui, que é datado, tá, gente? Uma coisa importante aqui que a gente não pode esquecer, Léo. Nós vamos tratar aqui com informações que estão no canon de Star Trek. Então, dentro da pesquisa, coisas que são do canon, que foram ditas em livros oficiais, em episódios das mais diversas séries de Star Trek, e aquilo que não for canônico, mas que é algo que constrói esse universo, a gente vai mencionar, que eu acho que é bem legal para poder fazer esse cenário, né? E Strange New Worlds conta? Não, estamos falando canônicas, não notas de rodapé, né? Vamos lá. E aí, nesse período, então, as emoções deles, eles eram bem descontroladas, a raiva, a paranoia, ódio, né? Como o Léo colocou, que quase levou à destruição do planeta, né? Pelas guerras. Então, mas mesmo assim, já existia uma certa forma de supressão emocional, né? Por algumas tradições, mas não era uma coisa meio dominante, né? E Léo, uma coisa que a gente viu muito em Enterprise foi a questão, assim, né, meio por cima, né, mas deu-se a entender, e dentro dessa pesquisa a gente viu aqui, que eles, os vulcanos primitivos, eles eram muito preconceituosos e tinha uma xenofobia muito grande, né? E tinha até a questão lá com o elo mental, que já existia o elo mental naquela época, mas ele era visto assim de uma forma bem preconceituosa, que é aquela coisa de invasão da privacidade do outro, era uma coisa bem invasiva, né? E aí, o que você tem para falar? O que eu acho interessante é o seguinte, nenhuma filosofia surge assim do nada. Geralmente, sabe aquela frase do Chacrinha, nesse mundo nada se cria, tudo se copia? Então é bem provável que essas filosofias, e essa frase deve ter sido copiada de alguém, com certeza. Com certeza, os preceitos que levaram a Surak a desenvolver a filosofia deve ter vindo de outras filosofias ou partes de filosofias. Então, só que, como você falou, era uma sociedade extremamente preconceituosa e tribal. Havia isso também, ainda mesmo depois desse período, a gente vai falar sobre isso mais para frente, né, que mostra em Star Trek Enterprise, essa xenofobia, esse preconceito, que meio que colocava eles como se fossem...
meio que parecido com certas raças aqui na Terra que se achavam melhores que as outras. Eu não vou falar para não derrubar a live, Não, mas já, a não, gente sim. sabe quais são, né? Mas isso, né, eu acho que é interessante também. Eles eram humanos, se você for ver assim, né, fazendo a devida comparação, sobre o que nós somos, né? Nós temos um lado muito, muito lógico, mas também nós vivemos em grandes conflitos, né? Não vamos imaginar também que a civilização vulcana vivia em pé de guerra 24 horas, não é isso, mas era, digamos assim, que talvez, como já foi mostrado em outras vezes em Star Trek, eles tenham tido as suas emoções muito mais exacerbadas do que os humanos, porque a gente vai ter isso depois. Os romulanos é o sentido oposto, eles abraçaram e abraçaram totalmente, né, a questão da emoção, né? Uma coisa também que a gente tem que deixar claro, não sei que hora que a gente vai falar sobre isso, é o seguinte: não significa que a civilização vulcana era uma civilização que não acreditava em algo espiritual. Tanto Sim. nesse período como no pós, eles eram. Porque um dos erros da era JJ, por exemplo, se fosse só isso, né, era colocar que os vulcanos, na verdade, são ateus. Não, eles acreditam naquela coisa. Existe aquela questão do Catra, né? Aquela coisa do. Exato. Do espírito continuar, mesmo após a morte do corpo físico. É verdade, eles têm um lado. Mas aí que tá, né? Um lado mais espiritualista. Partindo desse pressuposto, né? Que é um upload ali da consciência, do espírito vivente, né? Upload aquela série. É igual a série do Upload, aquela série é bem legal. Mas nunca foi tratado, até porque o Gene nunca quis, de fato, chegar e falar assim abertamente sobre religião, mas como foi construído isso lá pelo lado lá do Star Trek 2, depois em Enterprise, dá-se a entender que eles deveriam ter um lado mais espiritualizado no passado, penso eu, não sei. Sim, 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 sim. Mas o que acontece? No século IV, né, a gente está falando 1800 anos, ou 2000, 1800 a 2000 anos. Em Star Wars a gente fala antes da Batalha de Yavin, aqui na Isso, isso. 1800, antes de Antes da Enterprise. Enterprise, antes do. A gente está falando no século IV, né? Então a gente está falando mais Antes, ou menos ali no. Vamos pensar ano, assim, no nosso calendário seria ano 300 depois de Cristo, só que em porque Vulcano, né? de 1800 a 2000 anos antes da Enterprise. Ó, e antes da gente seguir, eu acho que é legal, que eu vou até dar um zoom aqui, ó, porque tem um nosso Jarvis criou para nós aqui um mapa mental de Eu todo adoro o Jarvis. conceito da live. Eu vou até dar um zoom maior aqui, ó, para a gente estar mostrando aqui. Então, pessoal, aqui em tela nós temos aqui a civilização vulcana. Temos essa primeira parte que nós estamos aqui, que é a barbárie antiga, né, onde temos as emoções exacerbadas, guerras tribais, tecnologia autodestrutiva, uso de armas nucleares e a arrogância brutal, né? Então, isso aqui era a primeira parte da existência do surgimento da sociedade vulcana, né? Então, essas são as bases principais do início. E agora, nós vamos pegar aqui e entrar na segunda parte aqui, que é exatamente a lógica de Surak. Então, de fato, a cisão entre os Zeitgeist, né, como o Ivo sempre costuma falar que os Zeitgeist, né, o espírito do tempo ali, a mudança de paradigma dentro da sociedade e da cultura vulcana veio por meio de Surak, né, e a busca dele da lógica. Então, o Surak em Shikar, iluminação no Monte Seleia, né, o Sitia, né, que é o caminho da lógica, a lógica pura como controle, a busca do pacifismo e a ordem no caos, né? Então é isso aí que o Léo trouxe para nós aqui, que nós vamos estar trazendo agora, que é a partir desse período de 1800 e 2000 antes da Enterprise, que é quando nasce Surak, né, Léo? Exatamente, exatamente. Então, o Surak, né, o que ele faz? A mensagem dele se espalhou rapidamente porque a sociedade estava tão desesperada que o planeta estava no beira do abismo, né? Então, Surak, ele envia emissários de paz para facções inimigas. Muitos eram mortos, mas ele continuava enviando mais. Uma estratégia de persistência não violenta. Sabe o que isso me parece? Parece o cristianismo.
exatamente igual o Tem, estilo. tem, tem um conceito. Bom, com muita certeza, né? Ou quase, não vamos inferir uma coisa assim como taxativo, mas possivelmente teve esse conceito, porque quando nós estávamos montando um roteiro e aí fazendo os questionários, aí levantando essas informações, eu falei, pô, parece até uma correlação com, não vamos colocar isso, mas só para entender, Jesus e os apóstolos, né? Como se ele tivesse preparando essas pessoas para estar falando sobre essa coisa de usar mais a lógica do pacifismo, que é o caminho, né? Porque muito provavelmente Vulcano estava num caminho de destruição. Né? Exatamente. Mas os criadores da série, eles devem ter usado elementos, assim, como, por exemplo, o Tolkien, ele usou, já acho que ele falou isso na live, falou sobre o Senhor dos Anéis, aliás, foi uma live muito legal, que a ideia, por exemplo, do Aragorn, do Gandalf e do Frodo, ele usou o mesmo símbolo que foi Cristo dividido em três fatos, um como sacerdote, outro como profeta e outro como rei. No caso aqui, o que fizeram, deixaram claro que Surak foi a filosofia que acabou unificando o grande parte do planeta, né? E, ó, Exatamente. Pode falar, pode falar. não, mas um detalhe que você colocou aqui sobre essa divisão é que, como a gente acabou de fazer aqui uma menção a Jesus, diferentemente de Jesus, né, vamos Que não guardar as tinha devidas orelhas proporções, pontudas? é, não sei, porque as coisas que ele diziam eram muito lógicas. Não sei. Então, Eu não é, quero que caia nenhum raio na minha então, cabeça, só então, avisando. assim, a diferença é que dentro do canon de Star Trek, o Surak ele veio de uma família abastada, de uma classe alta. Então, e muito provavelmente da região do Shkar, que é a região central, né, da capital, digamos assim, de Vulcano. Então, ele teve acesso a estudo, ao conhecimento, né, ele era um filósofo, um cientista e um pacifista. Então, não era uma pessoa do povo, assim, como se entende, uma pessoa mais simples, mas era uma pessoa que tinha uma clareza de entendimento, né? Agora, nesse ponto, parece um pouco a história do Buda, né? Que era de uma família também abastada, se não me engano, né? Então É. você vê que os elementos, eles vão pegando elementos assim para criar um personagem diferente, né? E que faça sentido, né? Até Uma agora colcha o que de a gente está falando regalos. que faz sentido, diferente de uma certa protagonista que foi criada em Vulcano, mas não parece que é vulcana. Mesmo que seja humana, não foi criada porcaria nenhuma, né? Então, não vou citar o nome dela, mas ela chora pra caramba, mas tudo bem, vamos Não, continuar. mas ó, vamos falar daquilo que vale a pena, que é isso daqui. Né? Então vamos lá. TechPix. TechPix. E aí, ó, uma coisa também é que, como a gente estava falando aqui, ele começou a espalhar essa mensagem, né, de que o planeta estava à beira do caos e precisava se unir. E dentro disso, foi atrelado ao Surak, né, o conceito do IDIC, né, o símbolo do IDIC, que Certo. é o infinita diversidade e infinitas combinações. Né? Em Vulcano, se diz Kol Atsun, como é que é? Kol Utshan, que é Call o IDIC. Utchan. Kol Utshan, que é o IDIC. Então, ele Fala isso é rápido três associado. vezes. Aí você me quebra. Kol Utsan, pronto. Vai sair chinês aqui, pô. Então, no canon de Star, no canon de Star Trek, o símbolo está presente no Catrick Arc, ou seja, o arco do Catrick, né? Do Surak, que no caso seria o que era mesmo o Léo, o Catrick do seria Não era o a, não era repositório da aquela questão consciência que dele? o isso que tanto vai pro Archer depois, lembra? Sim. Ah, verdade, que nós vemos isso em Enterprise. Que Sim, é exatamente isso. porque na verdade o, o Archer acaba meio que sendo um médium da essência lá do espírito do Surak, né? É mais ou menos isso que acaba Foi. acontecendo ali, né? Ele tem acesso ali. Foi. Foi mais ou Sim, menos faz isso. sentido, faz sentido. Faz mais sentido. É, Então, segundo o Vulcano Shiran,
O Iddic representa a iluminação de Surak no Monte Seleia. Então, a filosofia do Iddic celebra que a beleza, o progresso e a força surgem da união do diferente, a diversidade em combinações infinitas. Né? E em alguma, agora aqui uma coisa legal, Léo, um adendo aqui em obras não canônicas. Né? Algumas obras, elas expandem essa vida do Surak com mais detalhe. Então, coisas pessoais e tal, mas não vai ser nada que nós vamos trazer aqui, não vai ser nada que vai mudar seriamente. Mas, para quem quiser, depois a gente pode botar na descrição da live aqui os livros, as obras que existem por aí, não canônicas, que aprofundam mais sobre Surak, né? Bem, dito isso, Surak veio com essa palavra de prosperidade, com essa palavra de boa nova em Vulcano, mas aí tem a galera do deixa disso, né, Léo? A galera que não gostou muito. Tem os canceladores da época, né? Os que acham que aquilo ali é estranho, né? Que aquilo ali é muito... como posso dizer? Enfraquecedor. Isso. Né, para eles. Cara, enfraquecedor é um termo bem interessante que você colocou, porque, como a gente falou, os vulcanos, eles tinham uma filosofia, tinham um modo de ser muito assemelhado, assim, acredito eu, com a cultura Klingon, a força, né? Por isso que eles eram um povo até bem bélico. E o Surak vem no sentido oposto, né? Que é o que a gente entra aqui agora, que eu também vou jogar de novo na tela aqui, que é o período da Grande Cisão. A Grande Cisão, onde que tem aqui, ó, que é onde surgem as primeiras facções dissidentes, a marcha sob as asas do Raptor, que isso aqui nós vamos falar, a Guerra Civil, o êxodo, que acabou levando milhares, milhões de vulcanos para Rômulus e Rêmulus, e o Catra preservado, né? Isso, e o Catra preservado. Então, seguindo aqui, Léo, vamos lá. Então, nem todos aceitaram, né? Então, teve a galera do deixa disso, né? Esses dissidentes que foram chamados aqueles que marcham sob as asas do Raptor, eles, o que eles fizeram? Peraí, como é que chama? Aqueles que marcham sob a asa do Raptor. Então quer dizer que esses dissidentes tinham essa nomenclatura. Será que é por isso que o Império Romulano foi fundado tendo uma ave de rapina como símbolo? Pô, interessante isso. Olha, eu não sou a fonte definitiva para cravar isso, né? Mas parece que faz sentido, né? Já que nós fizemos a pesquisa aqui com base em obras e livros canônicos, então, pô, interessante, eu não tinha esse conhecimento. Mas vai lá, continua lá o seu raciocínio aí. Então, vamos lá, eles saíram, né, eles deixaram o planeta em um êxodo, né? Não tinha nenhum Moisés vulcano falando esse aqui não é o lugar, não. Só saíram, né? E eles foram para um sistema que era um sistema de planetas gêmeos, né, chamado Rômulus e Remo, mais uma alusão agora à cultura da Terra, à fundação de Roma, né, entre aspas, e com o tempo eles fundaram uma cultura que mantiveram os valores da emoção, e só que também eles começaram a colocar... É engraçado, eles queriam manter a tradição pura, mas acabam colocando coisas novas. Né? Porque eles tiveram uma coisa mais imperialista, estrategista, militar e pragmática, e depois ardilosa e... como eu posso dizer... muitas vezes, aquela frase, não confio no Romulano, isso que eu estou falando é engraçado. Eu vou fazer de novo um paralelo com o Senhor dos Anéis. No cânone de Senhor dos Anéis, existem alguns grupos de pessoas que eles não concordavam, porque eles se achavam puristas, e eles saíram dos reinos lá do Senhor dos Anéis e fundaram um reino para eles. Só que depois do tempo eles começaram a casar com pessoas diferentes. Então,
É um paradoxo. Sim. E aí, nesse período aí, ó, deixa eu até colocar em tela aqui, ó, o Surak, né, então ele passou a ter as pessoas que estavam concordando, e do outro lado, os romulanos, os vulcanos ainda, né, não romulanos, os vulcanos que não concordavam com isso. Né, então, e nesse período, por incrível que pareça, né, houve uma guerra civil de extrema violência. Ironicamente, né, no meio de um processo de uma reforma pacifista, teve uma grande guerra civil. E o ápice foi Mas o deixa uso de eu armas deixar nucleares. claro uma coisa. O que nós estamos falando até agora, essa lógica, ela não vem no DNA, viu, Strange New Worlds? Isso é uma Pode crer. filosofia. Não é uma É uma injeção que vai filosofia. mudar o cabelo, a orelha, o cara se contorce ali, vira um médico um monstro, ele fica inteligente. Não, isso é uma herança. É a mesma coisa que, por exemplo, eu colocar uma injeção em você e falar, meter louco, não, eu te fiz um código genético de um cristão e transformar você num cristão, sendo que você é um ateu. Não funciona isso. Não funciona isso. É uma filosofia de vida. Exato. É uma filosofia que levou séculos para ela ser construída, né? Ela não foi simplesmente jogada como uma nota de rodapé. Sim, exatamente. Então, como os romulanos e os vulcanos, eles têm a mesma, geneticamente falando, Ancestralidade. identidade, exatamente, então, tanto que é um pouco difícil você, se você pegar olho cru, ver qual que é um romulano, qual que é um... Não, é fácil você ver. Um que tiver conspirando com uma pessoa, você fala, é romulano. Romulano, o Romulano é aquele. Como é que é? Como já diria o Dr. McCoy, cuidado com romulanos que trazem presentes. Né? É. Então, então aí teve toda esse conflito, né? E aí, até que a gente pediu lá para a girar, teve todo esse conflito, e em determinado momento teve esse êxodo. Claro, não aconteceu do dia para a noite, obviamente, né? Isso foi uma Estamos falando de coisa milhões que de pessoas. são milhões de pessoas. Então, esse êxodo não foi um único evento, né? Tipo assim, como está na imagem aí, uma frota de naves saindo. Ela foi um processo, muito provavelmente gradual, ao longo das gerações, né? E até porque, segundo o Cannon, né? Eles, nesse período, eles ainda teriam naves de velocidade subluz. Né? Na verdade, o Cannon não detalha exatamente como viajaram, mas detalham que eles foram, aqueles que não concordavam mais, estavam indo embora, né? Imagina hoje, né? O mundo polarizado como tá. Pessoa, não concorda, eu vou entrar numa nave, tchau, vou embora para outro planeta. Seria mais ou Olha, menos não dá isso, né? ideia que tem gente que quer Mas fazer isso. Léo, agora eu te faço uma seguinte pergunta. Até um questionamento aqui. Porra, é um planeta, velho. Os caras embora do planeta, não podia ir pro outro hemisfério do planeta? Sabe, tipo, Cara, assim, às vezes a gente entende e sabe que isso é jornada nas estrelas, tá? Mas, cara, nós estamos falando de uma civilização. Não dá pra simplesmente a galera falar assim, não, então tá, eu não fico no mesmo planeta que você. Tchau, vou embora. Já pensou, é igual olha, como eu coloquei, as pessoas hoje pensam de um lado, pensam do outro. Já pensou todo mundo começa a entrar em foguete e ir embora? Não é todo mundo que teria a condição de fazer isso. Como que você faz uma coisa então, dessa? Qual é a eu quero dizer lógica uma de ir coisa para embora de um você. planeta? Para se manter Primeiramente, extremamente. você Para se acabou de manter responder a puro? sua pergunta. Então. Então, agora sim, momento conspiracionista, momento. Mas é o que está acontecendo hoje. Se você der essa opção para algumas pessoas, eles querem que você não exista no mesmo plano, planeta, sistema deles. Por quê? Porque quem disse que essas pessoas são lógicas? Não existe aquela questão de visão de túnel, que você, psicologicamente falando, que Sim, quando você sim. está desesperado, você fica só focado naquilo.
E outra coisa, para uma civilização que, por mais que não tenha motores subespaciais de dobra, ela tem capacidade de se desdobrar no espaço, é bem provável que eles se transformem. Né? Eu não sei quantos planetas tem no sistema de Vulcano, se tem algum planeta que tem. Se esse planeta que eles foram era algo que eles já conheciam, né? Porque também você pegava embora. Aparentemente, foi dessa forma, né? Foi dessa forma. Porque, assim, uma coisa importante aqui que a gente tem que mencionar aqui é o seguinte: como isso foi todo um processo, mas em uma trilogia de livros chamado Vulcan Soul, e isso aqui, aquele adendo que a gente falou, isso aqui não é canônico, mas é uma forma, um caminho que foi encontrado. Mas ele tem selo de Star Trek, né? Então seria o seguinte: nessa trilogia, o êxodo ele é mostrado com mais detalhes. Então o Surak, no caso, teria dado a bênção para alguns grupos que queriam partir. Eu acho que seria mais ou menos assim: tá, vocês não concordam? Então tchau, vai embora. Mais ou menos assim, vai com Deus. Né? E o líder. Adeus, tipo o Michael Caio, adeus, até logo, vai embora, que vai onde aquela frase que ele fala. E o líder relutante, né, que não concordaria com essas propostas, é um vulcano chamado Karatek. É Karatê, gente, com um K no final. Acreditem, é isso. Chama Karatek. E há menções em outros livros, também não canônicos, né, como The Romulan Way, de Diane Dunn, que enriquece ainda mais essa questão do conflito ideológico, né? Então, essa é uma coisa no material de um universo expandido que traz, e eu acho, cara, super legal. É uma pena que ele é tratado como um universo expandido, mas você vê toda uma construção. Mas deixa mudar a direção, que quem sabe possa fazer isso, porque se fosse a época do Kurtzman, a gente teria medo de coisas que aconteceriam. Até como o Jarvis fez para nós aqui uma ilustração aqui do Karatec e já o idoso, né? Surak debatendo em cisão ali. Bem legal, cara. O Karateka debatendo? Eles estão em Vulcano, mas sobre os sóis de Tatooine. Super legal isso. Mas, a minha pergunta que eu faço é o seguinte: se eles já tinham conhecimento que, por exemplo, que Rômulus e Remus eram planetas habitáveis, porque se eles já tinham desenvolvido, a nossa civilização sabe de planetas que são habitáveis, mesmo a gente não tendo ido para o espaço, a gente sabe disso. Então é bem provável que eles tinham ciência de que aonde é Rômulus. Mas o que diz é que os vulcanos, apesar de tudo, eles eram extremamente avançados. Eles não tinham, digamos, uma velocidade de dobra mais avançada, mas eles tinham conhecimento. Eles não eram totalmente tapados. Não é isso. Era uma cultura desenvolvida, mas tinha essa questão das emoções muito exacerbadas, né? Os conflitos. Então, provavelmente, eles, obviamente, conheciam, sei lá, por sondas, de alguma forma, eles conheciam lá o sistema estelar onde estava Romulus. Sim, bem provável, bem provável. Poderia ser mais perto, não precisava ser tão longe, né? Essa é a verdadeira briga de família. Não, eu vou sumir, vou para outro estado, vou para outro país, mas não quero. Essa família é muito unida. E aí, e também muito oriçada. E aí nós temos a consolidação dessa nova ordem vulcana de Surak, né? Séculos após. E uma coisa aqui que é mencionada é o seguinte, que o Surak morreu de envenenamento devido à radiação no Monte Seleia, quando teve a guerra civil, né? Então, pouco antes depois dessa grande... Ou seja, ele morreu ainda, na verdade, um pouco antes dessa grande batalha por conta de explosões nucleares lá. Então, o Catra, né, o espírito vivente de Surak, foi preservado. Os escritos originais dele foram guardados num artefato chamado Kirshara, que foi o que a gente mencionou um pouquinho antes aqui, mas que nós vamos voltar mais adiante. E aí teve a consolidação nos séculos adiante, né, onde os vulcanos adotaram progressivamente essa questão da base lógica dentro da sua sociedade e aonde eles desenvolveram as suas disciplinas, né, da meditação, o colinar, né, que era um ritual
de expurgo máximo das emoções remanescentes, e que, olha que curioso, que daí era uma situação mais monástica, né, que eles tinham que ficar reclusos para isso, mas não era obrigatório. Olha que curioso, não era uma questão obrigatória isso. O objetivo é alcançar um estado de pleno, sem emoções. Mas a gente viu que o Spock, lá no Star Trek The Motion Picture, ele foi atrás disso. Ou seja, dá-se a entender que o Spock, teoricamente, logo após a missão de 5 anos, ele ficou todo o tempo internado nessa situação monástica para expurgar os sentimentos dele, né? No caso do primeiro filme, mostra claramente que a culinar, ele vamos pensar, expurgar todos os sentimentos. Isso. O expurgo. Mas tinha um outro também que era para não fazer isso, não tinha? Eu acho que era quando eles tinham que fazer, que nós vimos em Enterprise, que eles tinham que fazer a travessia lá do The Forge, né? No deserto. Isso mesmo. Isso que mesmo. até que foi lá que eles acabaram encontrando o tal do Kshara, lá tava lá o Archer, a T'Pau e a T'Pol, né? Tem a T'Pau e a T'Pol, né? Mas a primeira é a T'Pol. Isso. E aí, Pode falar. Fala. Não, que eu queria falar o seguinte, o motivo pelo qual também eles fazem esse estado de expurgo dos sentimentos é para não interferirem com a lógica. Sim. Né? Esse é o motivo, porque a lógica é a razão. Só que a gente aprende depois em Star Trek 6 que a lógica é o início da sabedoria, não o seu fim. Olha só, hein? Tá filosófico hoje, hein? Eu já estou muito Cortella. E assim, a gente viu aqui que por conta... Mas olha só que movimento doido, né? Os vulcanos abraçaram a lógica. Mas, por outro lado, surgiu a arrogância por trás dessa lógica. Ou aquele sentimento de superioridade moral e intelectual, né? Então, os vulcanos passaram a ver as outras espécies, né, especialmente no caso os humanos, as mais emocionais, como inferiores ou perigosas. Então, você vê que mesmo através da abraçando a lógica, cegaram eles para o que era mais principal da lógica, que é você ter o quê? Essa questão de você estar tratando bem o outro, de você estar se relacionando bem. Mas aí eu pergunto para você duas coisas. Agora, do ponto de vista psicológico, agora eu quero o Dr. Vinícius, não quero o Vinícius, o tripulante da frota. O que é lógica? E segundo, como que a arrogância dá para fazer parte da lógica? Eu acho que meio Maria Gabriela agora. A arrogância, ela surge a partir do momento em que nós vimos isso muito ao longo, quando os vulcanos eram... Na verdade, quem acabou trazendo esse espectro, essa visão, esse prisma em cima dos vulcanos foi exatamente a Enterprise, porque até então nós tínhamos uma visão dos vulcanos com parte daquilo que a gente viu com Spock, né? Muito pouco lá na Nova Geração e em outras séries. Mas o que dá a se entender é o seguinte: através do momento em que você deixa de lado o elemento da emoção e fica somente com a lógica é um pensamento frio, objetivo e direto. Então, isso acaba fazendo o quê? Fortalecendo ou acaba potencializando inconscientemente, podemos até dizer, essa questão de superioridade. Porque você vai analisar se é sim ou é não. Ponto. Acabou, não tem meio termo. Então, a partir do momento em que os vulcanos sobem a sua régua de, digamos, moralidade, essa moralidade exacerbada deles, essa forma de ver, aos olhos deles, aqueles que pensam diferente são imperfeitos. Só que isso cega eles para
para coisas mais urgentes e objetivas, né? Que é o que a gente trata muito, por isso que até a gente, o Archer fala lá no começo de Enterprise, no primeiro episódio lá, o fato deles estarem segurando os humanos, de estarem avançando, pô, eles ficam segurando a gente, não deixam a gente ir adiante, né? Tantos anos aí sabotando o trabalho do meu pai e tal. Por quê? Os vulcanos viam potencial nos seres humanos, mas só que viam os humanos como os antigos vulcanos, e dentro da sua sapiência, dentro do seu Posso dizer por conhecimento. quê? Vamos lá. Agora foi o momento. Eu fui pesquisar no Jarvis, né? Então vai lá. O que é lógica, o que é arrogância, e perguntei se dá para ser uma coisa e a outra. A resposta vai te surpreender. Mas eu vou só responder se vocês derem like e compartilhar isso aqui para mais pessoas. Se inscrever no canal, né, pessoal? Se inscrever e ativar a notificação para receber o like aqui, a notificação da live, hein? Vai lá. Exatamente. Já fez? Ok, muito bem. Continuando. Então, o que é lógica? Lógica, ele é um ramo da filosofia que estuda as regras do raciocínio correto. Ela não se preocupa com o que você pensa, mas como você encadeia as suas ideias para chegar a uma conclusão válida. Tá? A lógica, ela utiliza de silogismos e proposições. Se as premissas são verdadeiras, o argumento é válido. A conclusão deve ser verdadeira. Ok? Tá? A lógica é identificar ou validar um argumento. Ele evita falácias, erros de raciocínio. A arrogância é um traço de personalidade ou comportamento caracterizado pelo sentimento de superioridade sobre os outros. Ok. Mas a questão dos sentimentos. Eis o pulo do gato. Eis o gato de Schrödinger. O seguinte. Essa foi muito boa. Essa foi muito boa. Agora foi boa. Dá para ser lógico e arrogante? Dá. Aliás, é uma combinação bastante comum, muitas vezes difícil de se lidar. Ser lógico diz a respeito da validade do que você diz, enquanto ser arrogante diz a respeito da forma como você se posiciona perante os outros. Uma pessoa pode estar 100% correta nos fatos, e ao mesmo tempo ser um ser insuportável no convívio. Né? Achar que é a fonte definitiva, achar que a gente está assistindo errado. Sim, ponto. Né? Muito bem. Por exemplo, a lógica, ela é como um porrete. Ela vem para esclarecer, mas tem gente que transforma para humilhar. A pessoa usa o raciocínio... A lógica é um porrete. Então, pau no Kurtzman. Eu só não ia perder a piada. A lógica diz, mas isso é ruim, então pau no Kurtzman. Vai lá. Mas tem muita gente que usa esse porrete para vencer uma conversa e fazer os outros se sentirem inferior. Então, né? Léo, então o argumento que você está trazendo aí, ele corrobora perfeitamente com o que eu estava dizendo. É exatamente isso. Essa superioridade, ela blinda a pessoa, no caso os vulcanos, de ter essa equiparação com o outro, né? Coloca ele no nível, tipo, eu sei o que eu tô falando, para vocês é melhor. Mas nem sempre isso, às vezes é bom, porque aqui ó, a gente pode ver que já chegando na época de Enterprise, os vulcanos aqui, eles ainda tinham essa percepção muito, muito grande de serem arrogantes, frios e paternalistas com os humanos. Né? O próprio o embaixador Soval, né, eu me lembro alguma coisa assim, que ele explica que os humanos lembravam, como eu falei, os vulcanos lá no passado, os caóticos, emocionais, imprevisíveis. E aí tem até uma fala que ele diz assim, ó, até anotei aqui, ele fala assim, ó, vocês têm a arrogância dos andorianos, o orgulho teimoso dos telaritas e a impulsividade dos klingons. E de repente abraçam a lógica de uma forma desconcertante. Então, por incrível que pareça, o contato dos vulcanos com os humanos foi um ídice, de fato, que influenciou a cultura dos vulcanos no decorrer do tempo. Então, um elemento que para eles era tipo, tô cagando para vocês, vamos dizer assim.
Mas foi isso que fez com que os vulcanos começassem a mudar como cultura, como uma civilização, né? E a gente viu muitas vezes o Archer enfrentando o Soval, principalmente, né? Que ele fala, vocês nessa posição sua de vocês, né? Lembra? No começo da quarta temporada, quando o Archer é chamado para julgamento pelas ações dele na expansão, que ele fica putaço, fala assim, pô, quando a gente estava precisando de vocês, cadê a frota vulcana para ir ajudar? Vocês ficaram sentados aí com essa cara de paisagem, esperando acontecer e não nos ajudaram, sendo que vocês poderiam. Aquilo foi uma mudança, tanto é que o personagem do Soval passou a ter uma mudança profunda ali. E isso acabou desencadeando muita coisa, né? Cara, mas o que leva muitas vezes, pegando esse gancho ainda sobre arrogância, é que é uma chamada segurança excessiva na própria inteligência. Eu não posso falar muita coisa, que muitas vezes eu acabo fazendo isso. Né? Eu acabo fazendo isso. Sim, eu admito que eu faço isso. Então, Mas, se alguma vez amiguinho, eu fui. Mas, amiguinho, se a sua proposição está errada, você está totalmente equivocado. Certo? Então, se você vem com uma ideia, com uma proposta, eu posso não concordar. Mas aí, onde que está aquela coisa de você chegar e falar assim, poxa, não concordo, mas, poxa, boa proposição, interessante, que é isso que os vulcanos estavam... Ó, Austin Powers, vamos lá. Nossa, agora viajei na maionese aqui na comparação. Faltava para os vulcanos o mojo, entendeu? Que eles aprenderam com os humanos. É verdade, né? Que eles passaram a ser mais maleáveis. Se nessa live ninguém não tiver gente compartilhando e clicando que a gente fez essa comparação, eu não sei mais o que a gente faz. Ó, e aí, eu acho que entra num outro momento aqui, que é assim, a parte do preconceito, né, dos vulcanos em relação aos seres humanos, né? E sim, que foi uma coisa que foi moldada, né, a partir do momento do primeiro contato, as décadas posteriores que a humanidade tentou, em um trabalho conjunto, junto com os vulcanos, né, a desenvolver, os vulcanos seguraram a humanidade, aí teve toda aquela situação que a gente viu lá no Broken Ball, né, que é o episódio lá que caiu a nave Klingon aqui, eles têm que levar o Klingon lá para Cronos, e ali tem os humanos mostram assim, não, vocês têm que deixar a gente andar, e os humanos passam a ser um exemplo, né, meio que eles olhando afastado, tipo, esses caras vão fazer merda, mas eles veem que mesmo através de uma lógica sem muita lógica, que o humano age dessa forma, isso acabou influenciando. E aqui, ó, a gente pode entrar, Léo, na questão da reforma de 2154 dentro da cultura vulcana, que foi a descoberta do Kishara, né, que é o espírito lá guardado do Surak, né, pelo Archer lá e a T'Pol, né? Que aí mudou todo o paradigma. Sim. Tanto é que nessa reforma que aconteceu, né, que derrubou o alto comando corrupto, né, e iniciou a reforma vulcana, aproximando existe vulcano corrupto? Olha, você tem gangster porque pode ter corrupto. Lembra que eu falei, né? Uma pessoa pode achar que moralmente ela vai estar fazendo. É a cauterização do pensamento, né? Porque você tem, por exemplo. Fala. Você se lembra? Eu acho que aqui, eu vou ter que fazer esse exemplo aqui, porque, cara, é assim. Perguntei para você: existe vulcano corrupto? Na terceira temporada de Picard, nós vemos. Terceira e única. Terceira e única, nós vemos um vulcano que é gangster. E aí eu acho que é a Rafa ou o Worf que pergunta assim: não tem lógica em um vulcano ser um gangster? Ele fala, lógico que tem, a partir do momento que isso me vai trazer benefícios, é lógico que é totalmente lógico. Sim, faz sentido.
Faz sentido. Mas também a questão da corrupção, a gente não está entrando no mérito aqui, ela tem uma lógica. Ela é deturpada, mas existe Sim, lógica. sim, sim. Assim como, por exemplo, nós tivemos vulcanos que conspiraram contra os acordos de paz, tá certo que a gente vê no universo expandido que ele também foi influenciada, tem. A Tenente Valeris é isso. Ah, verdade, lá em Star Trek o 6. Star Trek 6. Por isso que eu falo que Star Trek 6 talvez seja o filme mais importante da franquia, tirando a Ilha de Khan. Porque, cara, muda muito paradigma. Muita coisa que a gente não imaginava era possível. Né? Mas Sim. essa Mas reforma. essa reforma era aquele que era comandado pelo. Como é que é? Valas. Valas, né? Eu acho que Vilas, né? Vilas, é que a Vai, gente viu Vilas. em Enterprise. É, Vilas. É. Mas não tinha um infiltrado romulano também nessa história? Eu acho que tinha. Tinha, sim, até que. Olha, lógico, não tem muito a ver, mas o que eu me lembrei foi que o ator que fez esse Romulano é o mesmo que fez em Star Trek Picard, que fez o Capitão, o Shaw, é o mesmo ator. Não tem muito a ver Ah, com é? coisa da história, mas eu lembrei que era isso. Ah, Ele era não. o vulcano infiltrado, mas é só. Mas sim, existia um vulcano, um Romulano se passando por vulcano. Que até então, naquela época, ainda assim eles se pareciam, não tinham tanta diferença fisionômica, né? Não tinha aquela testa em V, né? Dizem aqui, depois a gente pode até. Né, Léo? Aproveitando você que está acompanhando o papo aqui, está gostando, dá um like e se inscreve no canal. Nós podemos seguir nessa mesma linha aqui, pegar do outro lado, a construção dos Romulanos a partir dessa cisão, que eu acho que é bem legal ver também. Pode. A gente pode fazer também. A ideia nossa é fazer essa, por exemplo, dos vulcanos, dos romulanos, dos Klingons, até da coletividade Borg, né? Aliás, a Dá coletividade para Borg é muito. pegar Dá. várias civilizações. Vocês curtem, gostaram da ideia? Deixa aí para nós aqui nos comentários do tipo curtir. Hashtag curtir. Só coloca curtir que aí a gente pode pegar outras civilizações, fazer as nossas pesquisas dentro do canon de Star Trek e lógico, colocar algumas coisas não canônicas, mas que preenchem isso Agregue. pra gente, que agregue, exato, né? Não vai pegar qualquer coisa. Né? Por exemplo, histórias apócrifas, essas não entram porque elas são proibidas e passíveis de você cair do lado negro da força. Em outra Nossa, galáxia muito fez um distante. crossover aqui bonito, hein? E aí, ó, a gente acaba chegando aqui, né? Então tem toda essa questão do Valas ali que muda tudo, e aí os vulcanos têm contato com a verdadeira filosofia de Surak, né? Mais pacifista, menos manipuladora, né? Então eles têm acesso à verdadeira raiz do conceito. E isso muda tudo, que aí a gente já pega esses efeitos já no século 23, né, já na época do Spock, onde nós temos uma sociedade vulcana com uma lógica e um controle emocional mais forte, né? Mas ainda assim com algumas rachaduras. A gente pode colocar até, por exemplo, o irmão do Spock, né? O canônico, né? O Cybok, que ele rejeitava a supressão, né? E aí existem os Stosh Katur, que são os vulcanos que abraçam as emoções de forma controlada, ou seja, vulcanos que sorriem. Mas eu acho que, por exemplo, será que a tenente. Aqui tá até vindo no Brasil aqui, como chama? Esqueci agora o nome dela. Ah, tá. Você tá falando a Savik. Isso. Porque a Savik, ela é diferente de uma. Ela é meio romulana e tal. Mas Mesmo mesmo que ela assim. fosse. Nunca foi comprovado isso num vídeo que o Fernando fez recentemente lá com o pessoal da Nova Frota. Ele até disse que canonicamente diz que não, mas é o mesmo conceito que a gente pegou aqui. Canonicamente! Desculpa, Fernando. Mas nas obras não canônicas dizem que ela é tema descendência romulana. Ela, ok, legal. Isso conversa muito com a proposta futura depois do Spock em trabalhar para a unificação dos mundos, né? Mas, como eu falei, isso não significa que, como eu já falei, sangue não quer dizer nada. Que se fosse assim, então, porque você vê que ela
tem uma certa... A Savik, ela tem uma certa forma de agir que ela é muito... Não é tão, assim, fria como um vulcano, como a gente conhece. Ela é muito mais emotiva. Ela quer saber como que o Kirk fez o teste do Kobayashi Maru. Ela Sim. vê nitidamente que ela tá chorando no velório do Spock. Ela tá, sabe, você vê que nitidamente o que eu acho que talvez ela seja adepta desta filosofia. Lembra que eu falei, lógica é uma filosofia, né? Então ela pode ser que ela participasse dessa Voz Cartour. Pode ser. É. Pode ser, né, que ela tem essa, como se diz, essa vertente, né? Até porque, assim, naquele período, como que ia saber se o cara era vulcano ou se era, perdão, se o cara era romulano? Eu acho que nem tinha Não como, tinha um assim, né? ratinho da época, né? A não ser que fosse pelo controle dessas emoções. Talvez fosse mais fácil um romulano se passar por vulcano do que ao contrário. Sim. Como que né? E ó, e dentro disso aí, eu acho que tem um ponto aqui, Léo, que eu acho que é legal até para a gente já ir encaminhando já para o final da live, que é o seguinte. Agora eu serei polêmico. Agora eu serei polêmico. Eu vou até colocar aqui Vai falar mostrar os mamilos? isso, igual a Elaine lá no episódio do Seinfeld, que ela vai tirar foto de Natal, né? Tirar foto, olha que tá aparecendo os mamilos, você não viu os mamilos? Ah, meus mamilos. Então, vamos lá. Você tem aqui uma coisa que é interessante. Vamos voltar aqui, já que a gente está falando de Romulanos, vamos voltar no Iddick. Vamos falar sobre o paradoxo do Iddick. Nós Olha lá, fizemos hein? uma palestra, sobre isso. Exatamente, nós fizemos uma. Olha só, o Mercado Livre deu um toque aqui, se você escutou o Mercado Livre, se quiser aproveitar e patrocinar o canal, é muito bem-vindo, né? Já que você apareceu aqui. Eu estou devendo para eles, mas tudo bem, né? Isso, ele acabou de anunciar aqui que deve ter chegado a minha entrega. Podia ter sido um teletransporte também, por que não, né? Vamos lá, paradoxo do Iddick. O Iddick prega diversidade infinita, certo? Mas na aplicação rígida da lógica, isso acabou criando uma sociedade bastante homogênea e controlada. Então, aí eu pergunto para você, então aquele pressuposto que sempre se diz que não, o Iddick vulcano, o Star Trek é baseado no Iddick de Star Trek. Então você quer me dizer que o Iddick, que era associado aos vulcanos, na verdade, ela era uma via de mão só. Já que no sentido oposto, você tem os romulanos, que representam um outro caminho dessa diversidade. Posso dar um exemplo? Vai. Já que você foi polêmico, eu vou ser mais polêmico. A doce ilusão de que todo mundo vai aceitar as pessoas e falar tá tudo bem, é como eu falei, uma ilusão. Uma filosofia, ela vai querer sobressair sobre a outra. A diferença é que uma pode ser um pouco mais tolerante e uma pode ser menos tolerante, né? Então, a arrogância vulcana nessa visão, ela não desapareceu, ela só se tornou lógica. É a mesma coisa, por exemplo, você conhece aquela expressão Deus não dá asa para cobra? Sim, Né? sim, sim, sim. Ai, se eu tivesse dinheiro, eu ajudava todo mundo. Só que você não tem dinheiro e você é um filho da mãe. Aí você tem dinheiro, é um filho da mãe com dinheiro. Entende? Só mudou o negócio. Mas eu prego a diversidade infinita. Sabe? Parece propaganda de banco. Sabe propaganda de banco que você vê os caras fazendo respeito, mas cobra trocentos
de juros de multa, o caramba, 4. É mais ou menos isso. É um ponto bem interessante aqui, né? Mas é isso aí. Então, para a gente já chegar aqui no final, finalmente, aqui concluindo essa questão da Chegar nos finalmente, reestruturação, fogo. chegar nos finalmente aqui, então, tudo isso, toda essa transformação, né, digamos assim, a retirada dos vulcanos da barbárie, lógico, foram séculos, mas precisou do Surak, né, dar o pontapé ali inicial para salvar o vulcano da autodestruição, ou seja, da sua própria autopercepção, né? Foi uma cisão traumática, né? Ali criou povos irmãos, que no caso ali são os Romulanos, que são os opostos, né? Isso é uma coisa que eu sempre achei interessante em Star Trek, pelo menos eu não me lembro de ter visto ou assistido ou ouvido algo em algum episódio mencionando os vulcanos, os Romulanos agindo contra os vulcanos. A gente tem Romulanos embates contínuos, constantes com os Klingons, com a Federação, mas nunca com os vulcanos. Talvez exista assim um respeito entre eles. Né? Se bem que naquele episódio Unification, deixa claro, é dito claramente que a Sila quer conquistar Vulcano. Conquistar, então, porque ela odeia a lógica, que é uma característica, talvez, do lado humano dela, ou talvez a característica desse lado de querer se provar toda santa vez. Que seja uma coisa mais... Não sei se faz sentido. Não, tem sim. Até porque aquele episódio lá, Unification, é o início do processo que nós estamos vendo o Spock trabalhar para a unificação de Rômulus e Rêmus. Talvez não. Aí a gente vai entrar naquele universo expandido não canônico que dizem que é oficial, de um certo cara. Até agosto que até agosto é oficial. Spock se tornou tão importante para a civilização vulcana quanto Surak. Porque ele trabalhou para esse processo de unificação. Ainda que tenha sido um processo que levou ainda séculos, né, segundo o que foi mostrado, mas ele deu esse pontapé inicial e todos conhecem o grande Spock que fez a unificação de Rômulus e os vulcanos. Né? Por mais como a gente viu lá, que levou um tempo, mas ele foi o cara, a chama de tudo aquilo lá. Então, a gente viu, né, Léo, aqui que é uma história rica. Você vê como tem coisa boa em Star Trek. Você já imaginou? O cara pode pegar um negócio desse e fazer uma minissérie, um exemplo, assim, hipoteticamente, né? Não vamos falar, fulano, ciclano que vai fazer, vai deixar de fazer, não é isso. Você vê como é rico isso, né? Como é uma colcha de retalhos que, quando bem feito a trama, cara, você tem um fio condutor aqui de uma história muito, muito, muito legal. Sim, eu acho muito interessante desse jeito. E olha, a gente não está refutando a nossa palestra, né? A gente está apenas usando a nossa palestra para colocar os dois lados, né? Mas não é nem refutando, pelo contrário. Aqui e mesmo que a gente está refutando, a gente pode refutar a gente mesmo. Não, mas mas eu vejo que não é nem refutar, Léo, porque aqui nós estamos pegando um conceito diferente, nós estamos pegando um outro prisma, nós não focamos somente no IDIC, nós mostramos o surgimento do IDIC, mas o principal aqui, a importância de Surak, né, nessa construção dessa nova ordem vulcana, né, nessa nova organização. Hoje fala-se muito da nova ordem mundial, que, né, o pessoal está fazendo o grande reset. O Surak apertou o reset lá em Vulcano, falou, vamos parar com essa pataquada aqui, vamos mudar os rumos da história do nosso mundo antes que nós nos destruamos. E você aí, que acompanhou esse papo até agora, gostou? Se gostou,
obrigado por ter acompanhado, a todos vocês que participaram aqui no chat. E o principal, pessoal, se inscreva no canal, né, Léo? Reforça aí com o pessoal, Léo. Se inscreve no canal e vamos fazer mais um jabazinho da Atlantis antes da gente finalizar. Vai lá. Então vamos lá. Amiguinho, você só tem duas tarefinhas, que não vai cair o dedo, que é apertar aquele botãozinho que faz isso aqui e fazer isso aqui. E aquele botãozinho que faz isso aqui, que parece um gancho, mandar para os amiguinhos, mandar para a concorrência, deixa claro, por favor, faz isso aqui. Nem é concorrência, porque nós somos propositivos, nós temos um leque aberto de assuntos e temas, né? Não falamos somente de Star Trek, né? Mas é isso. Comande, chama pra galera. E se você gosta de Star Trek, se você gosta, ama de paixão esse universo, pessoal, não deixe de ir lá e acompanhar o trabalho que o Léo tá fazendo, tá? Que é o Star Trek Atlantis, tá? De fã para fã, Star Trek Atlantis. Então, vai lá, acompanhe no Instagram lá o trabalho do Léo. E se você quiser fazer parte do teste beta, chame ele lá no direct. É lógico, ele não vai te mandar o episódio inteiro, tá? Ele vai te mandar um trecho, porque hoje tá cheio de copia e cola. Aí o cara faz o copia e cola, lança o livro. Certo? Mas duvido outro, que faça como eu. Bate no outro. Olha só, olha só. Então, é isso aí, pessoal. Valeu, obrigado, muito obrigado por vocês terem acompanhado o nosso papo aqui. Se inscreva no canal mais uma vez. Nos vemos no próximo Fala Trekker aqui no canal Talking Cognos. Um abraço a todos e boa noite. Encerrando frequências de transmissão. Valeu!